Fala galerinha, tudo bem? Professor Afonso aqui mais uma vez com vocês. E hoje, cara, eu tenho a honra de falar para vocês, eu tenho a honra de conversar com vocês um pouquinho sobre esse cara que, sem dúvida nenhuma, é um dos mais importantes da física, se não da ciência como um todo, que é esse cidadão chamado Isaac Newton. Claro que a gente não vai poder ficar se atendo muito à parte histórica dele, o que que ele passou, como que ele viveu, o que seria muito legal. Se você tiver interesse, tem vários bons livros que tratam sobre esse assunto, porque ele foi uma figura realmente singular, uma figura única. Então, se você quiser, a gente conversa depois, quando voltar tudo ao normal, e eu te faço uma indicação de um monte de livros, documentários sobre a vida desse cara, porque ela é fascinante mesmo, o nosso amigo Isaac Newton. Então, vamos falar um pouquinho sobre esse cidadão, mas para você poder acompanhar, pega a tua apostila, vamos lá na página 51, e aí a gente fala agora sobre o Isaac Newton. Tá aí um dos retratos dele, se imagina que essa era a fisionomia dele, embora, como na época a gente não tinha, né, máquinas de fotografia. Por que não, Afonso? Porque nós estamos falando de 1600 e alguma coisa. Então era tudo por retrato, e Newton não gostava muito que as pessoas pintassem, assim, mas não gostava de aparecer. Ele era bastante recluso, ele nasceu em 1642, ironicamente, olha que loucura, no mesmo ano que morreu Galileu Galilei, que foi o cara que determinou a aceleração da gravidade de 9,8 metros por segundo ao quadrado, lá soltando bolinhas de metal, bolinhas de ferro do alto da Torre de Pisa. Então, no mesmo ano que Galileu morreu, Newton nasceu. Que loucura, né? Nasceu lá numa cidade que eu não vou falar o nome, lá na Inglaterra. E olha só o currículo do cara. Além de física e matemática, ele estudou filosofia, astronomia, astrologia não, alquimia, teologia, entre outras ciências. Então o cara, ele estudava de tudo. Ele era compulsivo, tá? Ele tem trabalhos, inclusive, nessas áreas chamadas de pseudociências, né? Que tem astrologia, alquimia e tal. Ele tem trabalhos publicados. Não é muito divulgado porque a comunidade científica tem um pouco de preconceito com relação a esse lado dele, né? Esse lado mais obscuro, digamos assim, mas ele tem bastante coisa também publicada nesse sentido, e é bem legal de ver as conclusões que ele chegou e as ideias que ele teve. Mas vamos para frente, porque aqui a gente está para falar de ciência, que é o que nos interessa. Então, o que que Newton fez de relevante na ciência, mais especificamente na física? Bom, então, ele elaborou as chamadas leis da dinâmica. O que são essas leis? Essas leis regem, basicamente, os movimentos. Ele precisou, olha outra foto do Newton aí, ó, que coisa, como já está diferente. Foto não, né? Perdão, pintura. Olha como já mudou. Então, né, o pintor ali realmente que dá o seu toque. Isso daí eu achei que não fiquei tão legal, mas tudo bem. Ele escreveu um livro, ele publicou um livro chamado Principia Mathematica Philosophiae Naturalis, que basicamente foi a base para poder entender o movimento dos planetas. Então, Newton, para poder explicar a harmonia celeste, para poder explicar a harmonia planetária, ele teve que reinventar a matemática. Ele criou uma coisa chamada cálculo diferencial integral, que dependendo do curso, alguns de vocês só vão ver na faculdade, alguns de vocês nunca vão ver na vida, mas ele inventou um cálculo para poder explicar a harmonia celeste. Então você veja, o cara, além de conseguir explicar, aprofundar, ele criou uma ferramenta matemática nova. Ele criou uma matemática nova que revolucionou tudo. Esse livro, ele é considerado um marco da filosofia natural, né, que hoje a gente chama de física, porque se dividiu, porque por causa dessa coisa, essa genialidade do cara ter que reinventar a matemática para poder explicar a física, né? Então tá aí, ó, aí as leis dele nesse livro que é muito, muito, muito importante. Joia? Beleza, então. Vamos pensar um pouquinho antes de entrar nas leis de Newton, beleza? Por que quando você está num ônibus, esse ônibus freia, se ele freia, você dá a impressão que você é arremessado para frente. Ou, se ele acelera, você tem a impressão que você é jogado para trás. Por que isso aconteceu? Qual que foi o motivo? Por que você simplesmente não ficou bonitinho sem sentir absolutamente nada? Por que a gente precisa do cinto de segurança quando a gente está num carro? Ah, é só exagero? Ah, é porque é lei? Ou será que tem um motivo, tem um porquê disso? Tem, e as leis de Newton explicam, a gente já vai falar disso.
Como que é possível retirar um papel de baixo de uma garrafa sem retirá-la do lugar? Aquela história de você puxar rapidinho uma folha de papel debaixo de uma garrafa, a folha sai e a garrafa não cai. Dá para fazer isso? Dá. Tem aquela história de puxar também a toalha da mesa, cheia de pratos em cima, e os pratos continuam no lugar. Mas não dá pra fazer isso em casa, às vezes dá ruim. E por que não é possível uma pessoa se erguer puxando o seu próprio cabelo? Isso aqui é, no mínimo, estranho. Como é que você vai se erguer puxando o seu cabelo? Imagine que ridículo. Eu quero voar. Puxa o cabelo para cima e sai voando. Não dá para fazer isso, tá? Newton explica, embora nem precisasse da ajuda de Newton, né? Só a gente pensar um pouquinho que sabe que não dá. Só que o lance aqui é explicar por que não dá. Então, vamos para frente, porque a gente vai entrar nas leis de Newton lá na página 51, começando pela primeira, que é a lei da inércia. O que diz isso daí? O que fala a lei da inércia? Então vamos ver. Todo o corpo continua em seu estado de repouso ou de movimento em uma linha reta, movimento uniforme, quer dizer com velocidade constante em linha reta, movimento retilíneo e uniforme, a menos que ele seja forçado a mudar aquele estado por forças externas imprimidas sobre ele. Traduzindo, cara, se você estiver parado, a tua tendência é ficar parado. Se você estiver andando em linha reta com velocidade constante, a tua tendência é continuar em linha reta com velocidade constante. A não ser que uma força externa atue sobre você, tá? Ou seja, alguém te empurre, ou você freie um carro, né? Alguma coisa nesse sentido. Isso é o que ele falou lá na lei dele, lá no livro dele, né? No Princípio. Vamos chamar só disso porque o nome é bem complicado. Então, aqui um exemplo bem clássico da lei de Newton, lei da inércia. A charge já caiu em vários vestibulares, inclusive. Ele tá ali, tem um piazinho no skate falando que um corpo em movimento tende, daí pá, bateu na pedra, e ele continua depois em direção ao cacto, que diz permanecer em movimento, ou seja, vai dar de cara no cacto, vai dar ruim, ele vai se machucar. Tá, mas o que quer dizer isso aí? O que isso tem a ver com esse enunciado que está aí em cima na tela? Quer dizer o seguinte, o menino, ele está em cima do skate, que está em movimento. Então a tendência natural dele, por inércia, é manter o movimento. Quando o skate bate na pedra, o que acontece? A força externa que a gente falou ali em cima, ela age sobre o skate, mas não sobre o menino. Por causa disso, o skate sofreu a ação dessa força, então o skate vai entrar em repouso. Já o menino estava em movimento, não teve força externa nenhuma atuando sobre ele, ele vai tender a permanecer esse movimento. Se você for parar para pensar um pouquinho, isso aqui é mais ou menos o mesmo princípio que rola quando a gente fala do cinto de segurança. Se você está dentro de um carro sem o cinto de segurança e esse carro sofre um acidente, sofre uma batida, a tua tendência é continuar o movimento. Então o carro para, porque ele bateu, mas você vai continuar indo para frente. Por inércia, a tua tendência seria continuar indo para frente. Aí você pode dar com a cabeça no painel, pode dar com a cabeça no vidro, pode se machucar sério. Então o cinto de segurança ele serve para impedir a ação da inércia. Toda vez que você ouvir esse termo cinto de segurança, a gente está falando de inércia. Anota isso em algum lugar no teu material. Cinto de segurança, inércia. Beleza? Muito importante. Para alterar o estado de repouso ou movimento de um corpo, deve haver sobre ele uma força resultante não nula. Então, quando a gente fala que para alterar o estado de repouso ou movimento tem que haver uma força, tem que haver uma força que sobre. Não adianta você ter um monte de força atuando sobre o corpo e elas se anularem. Por exemplo, chega o rapaz ali, o dono do Garfield, o John, e fala, você é preguiçoso. Daí o Garfield responde, não, estou conduzindo uma experiência científica. Aí o John fica bravo e fala, você é preguiçoso. Daí ele fala, não, eu estou testando a primeira lei da física. A primeira lei de Newton, no caso, né? Daí ele fica irritado, preguiçoso, preguiçoso, preguiçoso. Daí o Garfield responde, né, que corpos em repouso tendem a permanecer em repouso. Quer dizer, o Garfield deu pra gente uma explicação científica para a preguiça. Porque não adianta você ter forças querendo fazer com que você levante se a preguiça, que é uma força oposta a você levantar, tiver o mesmo valor. Elas se anulam, você não sai do lugar. Então o que acontece? Você precisa de uma força resultante, em que sobrar a força para ele levantar. Joia? É isso que está escrito ali, é isso que está dito ali. Valeu? Bora para frente. Inércia é a medida da massa de um corpo. Isso é uma outra maneira da gente enunciar. Parece que não tem sentido, parece que não faz a menor lógica, mas isso daqui é bem importante. Por quê? Se você quiser, por exemplo, botar um carro em movimento, você tem que fazer uma força. Porque o carro tem uma certa massa, por inércia a tendência desse carro era continuar o repouso, então você
pega esse carrinho, faz uma força, tira ele, uma força externa, tem que ter uma força resultante, tira ele do repouso e coloca em movimento, tá bom? Então, uma certa massa tem uma tendência a ficar parado. Para mudar essa massa, você precisa fazer uma força. Agora, dá uma ligada na situação do nosso amiguinho aí. Ele está empurrando um caminhão. Esse cara está tendo que deslocar uma massa muito maior que o primeiro caso, uma massa muito, muito maior. Então ele vai ter que fazer muito mais força. Por que esse coitado vai ter que fazer mais força? Porque vai ter mais inércia. O carro tem uma massa, ele tem uma tendência a permanecer em repouso. O caminhão tem muito mais massa, então ele tem uma tendência muito maior de permanecer em repouso. É muito mais difícil você colocar o caminhão em movimento. Assim como numa freada, a tendência do carro é continuar o movimento. E do caminhão também. Quem que vai demorar mais para parar? O caminhão, lógico, que quanto mais massa, maior é a tendência dele de continuar, no caso, o movimento, tá bom? Então, inércia está relacionado com massa. Quanto mais massa tiver um corpo, mais difícil é de você ter que alterar a inércia dele, mais difícil é você mudar a inércia desse cara. Referencial inercial é um referencial que está em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, que vai ser o referencial usado para aplicar as leis de Newton. As leis de Newton, as 3 leis de Newton, elas só valem para referenciais ditos inerciais. Guarde esse nome. Referencial que estiver em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Se a gente pegar, por exemplo, um avião decolando, enquanto ele acelera, não vai rolar, as leis de Newton, elas não se aplicam. Gente, presta atenção. Eu não estou falando que as leis de Newton são erradas. Elas são incompletas. Então, elas permitem uma certa correção. Foi o que a gente falou no método científico. A diferença entre teoria e lei. A lei ainda permite que você complemente, tá bom? Então, não quer dizer que está errado, de jeito nenhum. Não existe isso de falar, não estava errado. Não, não está errado. Beleza? Então, referência inercial está em repouso ou em MRU, movimento retilíneo uniforme. Beleza? E aí, uma pergunta que aparece bastante, que vai ajudar bastante vocês lá nos exercícios, na hora de estudo e por aí vai. A Terra é um referencial inercial? Quer dizer, eu posso dizer que a Terra está em repouso, então? Pois é. Se a gente pegar para movimentos de curto espaço de tempo de duração, movimentos que durem pouco tempo, e movimentos que ocorram, né, na superfície da Terra, se a gente pegar para isso, pode falar que é inercial. A Terra está em repouso e a gente vai analisar outro movimento, beleza? Mas, se eu considerar um longo espaço de tempo, a rotação da Terra, ela vai gerar uma força, ou ela tem, a Terra própria tem uma força chamada força centrípeta, que aponta para o centro dela. Ou se eu pegar o Sol, por exemplo, como referencial, daí a Terra não pode ser mais considerada referencial inercial. Então, para a Terra ser um referencial inercial, o que tem que rolar? A gente tem que falar em pequenos espaços de tempo, que dure pouco, que você possa desconsiderar a rotação da Terra, beleza? Aí sim ela é um referencial inercial. Então a pergunta, Terra é um referencial inercial? Depende, valeu? Depende do enunciado, depende do texto, você vai ter que ler com calma e interpretar. Interpretação é a parte mais importante do exercício de física, você sabe disso, tá? Tá ali uma simulaçãozinha, então ali um corpinho em volta da Terra, um movimento circular, só para você dar uma olhadinha, só para você sacar o que está acontecendo. Bora! Vamos agora para a segunda lei de Newton, lá na página 55. Vai lá, eu espero você chegar lá. Pronto? Tá indo? Virou as páginas? Chegou? Página 55, segunda lei de Newton, também chamada de princípio fundamental da dinâmica. Cara, com esse nome, o troço deve ser sério. Ah, mas do que vai depender isso? Bom, você viu que a gente falou na primeira lei, lei da inércia, que todo corpo que está em repouso tende a ficar em repouso. Se está em movimento retilíneo uniforme, tende a ficar em movimento retilíneo uniforme até uma força externa atuar sobre ele, beleza? Já agora a gente pode calcular esse negócio. Então, olha só, de novo, a mudança do estado de movimento de um corpo, né, ou de repouso, nesse caso também vale, é proporcional à força motora imprimida. E ela é produzida na direção da linha reta, né, na qual aquela força foi imprimida. Então, mais uma frase lá do Newton, do livro dele, que você deve ter ouvido e falado, hã? Cara, só para você entender. A força, né, ela é proporcional à mudança de estado. Traduzindo, a força vai gerar uma mudança de estado, uma aceleração. Se você faz uma força a favor do movimento de um carro, o motor faz mais força, a velocidade aumenta. Se você faz uma força contra o movimento do carro, a velocidade diminui. Então, essa força vai gerar uma aceleração, tá? Quanto maior a força, maior a aceleração.
e elas agem na mesma reta, ou seja, a mesma direção, porque força é vetorial. Por causa disso, a gente pode enunciar a segunda lei de Newton da seguinte maneira: força resultante é igual massa vezes aceleração. Repara pela estrutura da equação que é todo mundo proporcional, está todo mundo multiplicando, todo mundo em cima da equação. Quer dizer, quanto mais força, mais aceleração você gera. Quanto mais massa você quer mexer, mais força você precisa fazer. Lembra da história do tiozinho empurrando o caminhão? Tá aí, ó, tá? Então a força, quanto mais massa, mais força, ou quanto mais aceleração, mais força também. E aqui o exemplo de força resultante, a brincadeira do cabo de guerra. Quem que ganha o cabo de guerra? Quem tem mais força. O lado que sobra força. Se você tem 100 para um lado e 101 para o outro, ganha quem tiver 101, porque sobrou 1 newton de força para ele. Então esse 1 que sobra é a força resultante, aquela que você está vendo ali na equaçãozinha. Tudo bem? Vamos lá ver o que mais que tem disso daí. Opa, para de girar, rapaziada. Quando a gente fala ainda da segunda lei de Newton, a gente tem que lembrar de novo, vou bater isso 500 vezes, que a alteração do estado de um corpo é proporcional à força motora sobre ele. Traduzindo, quanto mais você quer que ele acelere, mais força. Quanto mais você quer que ele freie, mais força. Então a força e a alteração do estado, a força e a aceleração são diretamente proporcionais. Olha para você que estava aí com saudade de quadro, de giz, aí para você matar um pouquinho a saudade, ó. Força é igual a massa vezes a aceleração. Uma maneira mais bonitinha da gente ver aí a segunda lei de Newton, chamada de princípio fundamental. Bem legal. Outra situação para você analisar, agora com relação à massa. Então veja, um homem vai empurrar um carrinho, faz uma força, gera uma aceleração. Chega uma pessoa para ajudar, aumenta a força, aumenta a aceleração. Chega mais uma pessoa, estão em 3, aumenta a força, aumenta ainda mais a aceleração. Quer dizer, quanto mais força, mais aceleração você gera. Agora, olha no segundo caso, as 3 pessoas empurrando o carrinho fizeram uma aceleração grande. Se eu aumento a massa, as mesmas 3 pessoas no caminhão geram uma aceleraçãozinha pequena, porque quanto mais massa, mais força você precisa fazer. Se você faz a mesma força no carro e no caminhão, no carro, como a massa é pequena, gera uma aceleração grande, no caminhão, como a massa é grande, vai gerar uma aceleração pequena, beleza? Mas está ali também, força é igual a massa vezes a aceleração, para não dar nenhuma dúvida. Tá aí. Bom, vamos dar uma olhada? Vamos dar uma pensada, vamos dar uma treinada nesse negócio? Vamos estudar. Pega lá a página 58 da tua apostila e vamos dar uma olhada no exercício 4, que é um exercício conceitual. Essa parte inicial da matéria, quando cai bastante conceito. Então você tem que ficar muito ligado, ficar bem esperto, porque é importante demais isso daí. Então vamos lá. PUC de Minas Gerais perguntou assim para a galerinha: assinale a alternativa correta, tá? Correta em maiúsculo, sobre a força resultante sobre um objeto em movimento. Então, dicas que eu te dou. Tá com a tua apostila na mão? Tá com ela aí? Grifa correta, por mais que esteja em letra maiúscula, mas às vezes na hora tem uma questão que pede a incorreta e a gente se confunde. Então, grifa correta e grifa onde ele fala que o movimento, que o objeto já está em movimento, tá? Então, o que acontece? O cara já está em movimento e ele quer saber a força resultante, ele quer saber a força que sobra sobre o movimento do cara, sobre o objeto em movimento, tá bom? Vamos ver as afirmações, vamos ver o que pode e o que não pode rolar. Letra A. Para se manter o objeto em movimento, é necessário que a resultante das forças sobre ele não seja nula. Gente, isso aí está errado. Porque você pode manter um movimento chamado movimento retilíneo e uniforme, aonde a resultante das forças sobre o corpo é nula. Por exemplo, um carro numa estrada em linha reta com velocidade constante. O que acontece com esse cara? Ele mantém esse movimento, tá? Ele mantém ali essa velocidade constante. A força do motor só serve para anular o atrito. Então a resultante, que é o que sobra, ela é nula. E o cara está em movimento em relação ao chão. Então a letra A está falsa por causa disso, não serve para a gente. Letra B. Se o objeto se move em um círculo com velocidade escalar constante, ou seja, o valor, o módulo da velocidade,
então a força sobre ele é nula. Cara, isso aí tá errado. E para te explicar por que tá errado, eu quero que você faça a seguinte coisa. Imagine que você tem um corpinho, uma bolinha, alguma coisa presa no barbante. E você começa a girar esse cara. Enquanto você tiver força no barbante, enquanto o barbante estiver ali firme e tal, você consegue girar a bolinha, consegue girar o corpo, movimento circular. Se o barbante arrebenta, esse corpo que estava girando, ele para de girar e ele vai ser ejetado. Então quer dizer que o movimento circular, ele só é possível porque você tem uma força, que a gente chama de força centrípeta, que a gente já falou sobre isso na aula anterior, a força que aponta para o centro, ela atua no movimento, por isso que ele é circular. Se a força centrípeta, que é o caso do barbante que a gente está falando, ou da gravidade, no caso da Terra e da Lua, né? A Lua gira em torno da Terra por quê? Por causa da gravidade da Terra. Então, se essa força centrípeta acabar, o movimento deixa de ser circular. Então, aqui ele fala que o objeto se move em círculo, então é um movimento circular. Mesmo que o valor da velocidade seja constante, não interessa. Para ser movimento circular, você precisa de uma força chamada de força centrípeta. Então, a resultante não pode ser nula, tem que ter a força centrípeta. A letra B está errada. Letra C. Se o objeto está em queda livre, opa, a resultante das forças sobre ele é nula. Queda livre, esse termo queda livre, ele quer dizer sem considerar atrito. Então, a letra C também está errada, está falsa. Porque se o cara está em queda livre, o que acontece? A velocidade dele está aumentando. Se a velocidade dele aumenta, é porque tem aceleração. E se tem aceleração, pela segunda lei de Newton, força resultante igual a massa vezes aceleração. Se tem variação de velocidade, tem aceleração. Se tem aceleração, tem força resultante. E ele fala que a resultante é nula. Nada a ver. Não tem como. Tem que ter uma força resultante porque ele está acelerando. Bom, tudo leva a crer que a letra D é correta. Então agora a gente está naquela situação, a gente fica feliz porque entendeu as outras, mas fica meio com medo porque se a D não tiver certa, a gente fez alguma coisa errada no caminho. Então vamos com fé, vamos ver o que acontece. Se o objeto está acelerado, tem variação de velocidade, portanto, então a resultante das forças sobre ele não é nula, não vai ser zero. E aí, cara, o que você acha? Tá certo ou tá errado esse negócio? Faz sentido ou não faz? Claro que faz. Se o objeto está acelerado, a resultante das forças sobre ele não é nula, porque se ele tem aceleração, ele tem força resultante. Se tem uma coisa, tem outra. Resposta certa, pode marcar ali na tua apostilinha, letra D de dado, né? Letra D de dado, portanto, resposta certa dessa questãozinha. Tudo bem? Criançada, sugestãozinha para vocês, né? Para vocês poderem aí se divertir, só que não, ou sim, nesses tempos, é você pegar lá a hora de estudo, a página 63, e fazer do 26 até o 35, né? Vai lá, tenta fazer, qualquer coisa a gente se comunica, a gente se fala, ó lá, exercíciozinhos para você treinar, valeu? Beijo para vocês, se cuidem, juízo, valeu, até a próxima, a gente se vê na sequência. Abraço, povo, tchau.